Vários alunos me pediram, então já quis adiantar esse vídeo aqui, guia do que você vai fazer nessa semana para o segundo dia do Enem, Matemática e Natureza, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nessa estratégia para o segundo dia, até porque esse segundo dia é o melhor dia. É o dia que você mais consegue alavancar os seus acertos. Mesmo que nesse primeiro dia agora você possa estar um pouco triste, pensando, poxa, queria ter feito mais acertos em humanas e linguagens. Bom, o primeiro dia é uma prova muito subjetiva, muitas vezes, texto longo, interpretação, conta muito, é uma prova muito estranha. Já o segundo dia é uma prova extremamente previsível. É uma prova onde é objetivo. A gente sabe conteúdos que vão cair, padrão de questões exatamente da mesma forma todos os anos, os últimos 4 anos vem caindo do mesmo jeito. Prova de natureza é uma prova bem característica, ou seja, ou você sabe o conteúdo muitas vezes ou não sabe. Não exige assim apenas só interpretação, é uma prova que exige muito mais conteúdo. Prova de matemática com caráter mais fácil, ou seja, a prova de matemática do Enem tem esse caráter de que com mais ou menos ali 2 a 3 conteúdos dominados, você consegue alcançar 30 acertos dentro de uma prova de matemática, consegue buscar ali, ficar nessa faixa ali dos 750 a 800 pontos dentro da prova de matemática, dependendo da dificuldade dela. E aí, como é que você vai trabalhar em cima disso? Bom, a estratégia do segundo dia é baseada em velocidade. A estratégia do primeiro dia é baseada em resistência. É uma prova longa, é uma prova cansativa, você tem que aguentar até o final. Já a prova do segundo dia, você tem que ter velocidade, é muito cálculozinho. Então, quanto melhor for o teu raciocínio nas questões, de bater o olho e conseguir identificar, bom, essa questão é fácil, essa questão é de nível médio, essa questão é nível difícil, essa questão de biologia, de química, de física, vai ser melhor. Ou seja, bater o olho, identificar o conteúdo, saber a dificuldade, tomada de decisão, saber se você resolve ou se você pula para voltar daqui a pouco, ou se você nem vai voltar para responder essa questão, porque talvez você não sabe o conteúdo ou não vale a pena nesse momento agora, porque ela é uma questão muito difícil, você vai deixar para o final de prova. Então tem que treinar muito essa estratégia de prova, melhorar o teu cálculo mental essa semana, a tua velocidade de raciocínio, pegar bem os macetes, questões de matemática básica, ou seja, você vai pegar bem o padrão, questões de razão, proporção, porcentagem, como fazer rápido, interpretação de gráficos para não cair em pegadinhas, questões de média, modo, mediana, vai cair com certeza, tem que saber fazer rápido. Pega também questões de média ponderada, porque pode cair nessa prova do Enem e você não pode errar. Depois disso, questões de geometria plana, principalmente áreas das figuras planas, como costumam cair bastante. Questão de projeção ortogonal, é tipo a questão de sombra, você não pode errar, questão fácil da prova do Enem, tem que dominar. Dentro de funções, principalmente gráficos da função e função afim, é o que domina, você tem que pegar esses conteúdos. Depois, geometria espacial, principalmente vem caindo ali questão de quadriláteros, poliedros, cilindros, ou seja, é os assuntos que mais caem dentro de geometria espacial, mas já começa a ficar um pouquinho mais difíceis os assuntos de geometria espacial. Dentro de trigonometria, é importante saber também um pouquinho ali, principalmente triângulo, retângulo, que é o que costuma aparecer dentro da prova do Enem, né? Funções trigonométricas pode cair, mas já começa a ficar um pouquinho mais difícil, ou seja, matemática básica, estatística, função do primeiro grau, geometria plana e geometria de posição, isso aí já te dá entre 25 a 30 questões. Quer um pouquinho a mais? Geometria espacial, aí vem um pouquinho de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, e aí começa a avançar. Quer ultrapassar a barreira dos 35? Tem que dominar os assuntos difíceis, tá certo? Probabilidade tem que dominar, PA e PG, sistemas, log, função exponencial, função modular, ou seja, tem que dominar esses assuntos um pouquinho mais difíceis para você buscar os 40 a mais. E aí vai ser muito mais trabalhado com estratégia de prova do que só com conteúdos. O aluno que quer buscar 40 a mais tem que focar muito mais em velocidade para dar tempo de você fazer a prova, voltar revisando e não cair em nenhuma pegadinha. Prova de matemática tem essa característica, tá? Você conseguir voltar nela para revisar ali alguns itens que você ficou em dúvida e garantir que não tá perdendo nenhuma questão por bobeira, tá? Essa é uma característica fundamental para esse segundo dia. Em relação à estratégia do que você vai fazer para estudar, trabalhar em cima das provas é pegar as últimas 4 provas do Enem. Enem 2022 regular, Enem 2022 PPL, Enem 2023 e Enem 2023 PPL. Se você já fez algumas dessas provas recentemente, né? Ah, eu fiz Enem 2023 ano passado, refaz agora. Agora, se você fez recentemente, agora, troca de prova, faz outras. Pega dos anos anteriores, faz Enem 2018, né, ou 2018 regular, faz Enem 2019, Enem 2014, Enem 2015, que são boas provas, inclusive 2015, 2018, provas difíceis que vão te levar ao nível, vão ali pegar. Né? Se você já fez todas essas provas do Enem, pega simulados do SAS ou simulados Bernoulli ali que vão te ajudar, simulados do Somos que também podem te ajudar a nivelar um pouco, mas sem deixar de fazer lista de questões do Enem para pegar velocidade, principalmente nos conteúdos que você tá com um pouco mais de dificuldade, tá? Recomendo fazer uma prova todos os dias até quinta-feira, ou seja, amanhã, segunda-feira, você começa fazendo Enem 2022, depois eu recomendo que faça o 2023, quarta-feira o 2023 PPL, prova inédita, e aí quinta-feira você decide. Tá muito cansado? Desacelera, tá? Se não tiver muito cansado, faz o Enem 2022 PPL. Sexta-feira eu recomendo mais desacelerar, focar nos seus erros, lacunas de matemática, lacunas de natureza, e sábado, novamente, muito mais descanso, focando em lacunas, listas ali, mais os conteúdos que você está com dificuldade, porque o restante você já sabe que vai acertar, então foca naquilo que você está com um pouquinho mais de dificuldade, para que você consiga acertar e garantir mais 1, 2 acertos lá no dia da prova, tá certo? Bom, prova de natureza, é importante que você monte a sua estratégia também. Eu sempre gostei da prova de natureza começar pela matéria que eu tinha mais facilidade, então, por exemplo, biologia, fazer primeiras de biologia, depois ia fazendo as de química e por fim as de física, que era de acordo
acordo com a minha facilidade. E aí, quando eu ia resolver na prova, eu ia sempre criando algumas estratégias, ou seja, por exemplo, essa questão aqui eu sei o conteúdo, eu já respondo. Essa questão aqui é um pouquinho mais complexa, não sei o conteúdo agora, mas eu posso responder daqui a pouco, eu circulo ela, vou voltar daqui a pouco, uma questão de nível médio. Bom, essa questão eu não faço ideia do conteúdo, não sei responder ela, sei lá, uma questão de dinâmica que eu não estudei, uma questão de eletrostática que eu não estudei, por exemplo. Pô, o cara vai lá e põe uma interrogação naquela questão, significa que no final da prova, se sobrar tempo, você vai ver ela, senão você vai chutar ela, né? Vai chutar direto no gabarito, basicamente, você não vai perder tempo. Esse segundo dia é uma prova especial para isso. Você não pode perder tempo, tá? Tudo bem você pular a questão, bateu o olho na questão, não sabe responder ela, pula sem dó. Primeira coisa que você faz, folheia toda a prova e aí depois você começa a responder. Então, bateu o olho, sabe responder dentro de 1 ou 2 minutos, resolve agora. Bateu o olho, é uma questão um pouquinho mais chatinha, talvez você vai levar uns 6 a 10 minutos para responder aquela questão, circula, volta daqui a pouco, no segundo ciclo. Bateu o olho, é uma questão que você não faz ideia do conteúdo, ou é uma questão que você sabe que é difícil, log, uma questão de, por exemplo, probabilidade, que você sabe que é uma questão difícil, pô, marca uma interrogação, daqui a pouco você volta. Não vai bater a cabeça 20 minutos numa questão no início de prova se cansar à toa, tá certo? Então eu gosto disso. E a prova de matemática, faça as questões fáceis, vai dar mais ou menos umas 20 questões, cronômetro para fazer dentro de mais ou menos 1 hora essas 20 questões, média ali de mais ou menos 2 minutos por questão. Volta para a prova de matemática de novo respondendo as questões de nível médio. Não gosto para a natureza. Então tem duas estratégias. Ou você volta para as questões de nível médio de matemática que você circulou, ou você vai para a natureza e faz as questões de biologia. Você que escolhe. Treina durante essa semana, tá certo? Eu gostava de ir para as questões de nível médio, respondia, ia dar mais ou menos umas 10 ali questões, né? 10 a 15 questões, respondia umas 35 questões, tempo médio que você tem que colocar para matemática, mais ou menos umas 2 horas. Vai sobrar umas 10 questões de dúvida difíceis. Vai para a natureza, mesma coisa, vai respondendo, vai responder ali umas 30, 35 questões, vai ficar ali naquela faixa também de 1h30 na prova de natureza, vai ficar nessa faixa, segundo dia, 5 horas de prova. A ideia é que você responda a matemática e natureza e sobre no final da prova ali mais ou menos 50 minutos para matemática e 50 minutos para natureza. Para que nesses 50 minutos agora você volta ali lapidando, revisando as questões fáceis, garantindo que vai estar respondendo as questões de nível médio com clareza, e aí você já vai preenchendo o gabarito. Então já vai preenchendo o gabarito de matemática e o gabarito de natureza, tá certo? Esse é o meu guia para você no segundo dia, as provas que você deve fazer. O meu conselho aí já sobre estratégia de prova para esse segundo dia e confiança, porque esse segundo dia pode mudar totalmente o jogo, pode mudar totalmente o teu resultado do Enem. Confia, mesmo que no primeiro dia você não tenha também, esse segundo dia é o teu potencial. Vai com o foco máximo. Esquece o primeiro dia, esquece correção, esquece quantas vezes você fez, foca completamente agora nessa prova do segundo dia, porque eu confio que você vai buscar esse resultado. Vamos lá? Vamos junto. Fica ligado aqui no meu canal, que vai sair vídeo ainda nos próximos dias agora, trazendo para vocês macetes para a prova de matemática, macete de natureza, padrões de questões que podem cair esse ano. Vou tentar trazer para você. Se você é aluno do Memorize, fica ligado também nas mentorias que a gente vai ter essa semana, trabalhando os macetes dessa prova e os padrões de questões para alavancar os seus acertos e também estratégias de prova, tá certo? Um grande abraço, deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou, tá certo? Reciprocidade, valeu, se inscreve no canal, até a próxima.